Eles quebraram principalmente os Exus. Gente, eu tô filmando isso em lágrimas. Olha o que foi feito aqui. Tá grave, porra. Ó pra aí. Ô, Jesus. Nunca teve isso, porra. Ó. Tá grave, porra. Pega tudo. Ó. Pega essa desgraça tudo. Eu adentrei a religião, eu conhecia com o meu avô, mas meu marido proibiu. Vai casar comigo na religião. Eu adentrei a religião porque a mulambo me pegava e eu andava o dia inteiro pela rua e à noite eu ia para casa. Aí eu conheci uma pessoa que falou para mim, vai ali se benzer com aquela senhora, porque isso não é normal. Aí eu fui e conheci minha mãe de santo. E aí a minha mãe de santo falou, não, você tem que se cuidar, porque é uma entidade que te pega. E eu estava grávida da Janaína. Tem quantos anos já? Eu tenho... Janaína tem 42, eu tenho 36 anos de terreiro. Praticamente a minha vida, 19 mas... de casa aberta. Então eu fui para Umbanda porque eu precisava. Escondido do meu marido. Aí eu contei para minha mãe. Ó, eu tô indo no terreiro. Aí eu tive a Janaína. Aí eu fiquei grávida da Juliana. Continuei no terreiro. Aí fiquei grávida do Júlio César. Continuei no terreiro. Todos acompanharam. E todos nasceram na religião. Dentro da religião. Mas meus filhos iam para a igreja católica, iam para a igreja de crente, iam para todos. Eu não pedia, mas dentro da religião. Então a escolha se tornou deles, mas iam para todos os lugares. Mas a religião para minha vida sempre esteve, porque meu avô tinha. Então para você também, você ia para a cachoeira com seu tio. Sim. Mas adentrar mesmo foi quando a sua tia trouxe. Foi. As suas filhas fazem parte desde criança, mas eu acredito que é bom que você mostre outras religiões para ela também, entendeu? Sim. Leva ela numa igreja, leva ela num evangélico, para ela conhecer, para ela ter essa coisa, mas doutrine ela dentro da sua religião. Interessante que a senhora falando assim, porque a Alice e a Estela, nós matriculamos ela na catequese. A Alice, ela sempre teve mais um impulso de ir para dentro da igreja, né, para aprender. A Estela não tão bem aceita, né, é mais nova, inclusive. Então, ela fazia como se fosse uma espécie de pré-catequese, né? Mas elas mesmo decidiram parar de ir. E hoje elas falam que são umbandistas, né? Então, assim, para nós, dentro da Umbanda, principalmente hoje que eu trabalho com terreiro também, além de eu vir aqui no núcleo e o nosso terreiro lá em casa, elas já sabem que a Umbanda, para elas, fazem parte da vida delas e também, não só por ser uma religião, mas elas já entendem, por exemplo, o que é o Congá, coisa que eu fui apresentado depois de grande, sabe? Porque muitas religiões criticam as outras porque elas não entendem as outras religiões. Então você tem que apresentar as religiões para que elas não critiquem. Entendeu? Então, o evangélico criticam a nossa religião porque eles não conhecem. Eles não sabem o que é estar dentro da Umbanda. A Umbanda é um pronto-socorro que não importa de onde você vem. O importante é o que nós podemos te ajudar, o importante é o que nós podemos fazer por você. E para mim a Umbanda também ela mostra que entra muito no íntimo da pessoa, no que o coração da pessoa tem a ofertar. Então a gente não acaba olhando se o fulano ele é melhor financeiramente, se ele tem uma opção sexual, se ele vem de uma família estruturada ou desestruturada. A Umbanda não olha isso. A nossa responsabilidade espiritualmente é cuidar aquele espírito, aquela alma que pede ajuda.
e muitas vezes não apenas no carnal. Muitas vezes a Umbanda se depara com espíritos que batem, entre aspas, dentro do nosso portão e pede licença para entrar para continuar a sua passagem, a sua caminhada em luz. A Umbanda é caridade. Não importa como. É poder ajudar. Como podemos chamar você de irmão se fazemos diferença com você em qualquer sentido? Não existe essa palavra então. E na Umbanda nós somos irmãos. Então você, seja a sua hierarquia qualquer, seja ela, você vai sentar comigo na mesa, vai comer e vai beber comigo. Então, isso é Umbanda. Não critico outras religiões de forma nenhuma. Cada uma, né, trabalha como queira, tá? Mas na Umbanda, quando se diz somos irmãos e damos as mãos, então não importa se você é mais que eu, se você ganha mais que eu, se você tem mais que eu, se você tem menos, entendeu? Se você é diferente, não importa. A hora que eu dou a mão para você, ali acabou a nossa diferença. Porque aí nós somos irmãos. E isso é apesar que o pessoal hoje em dia faz uma diferença, uma bagunça, eu falo. Mas eu falo assim, Deus está em tudo. Deus está em todos. Então, existe essa intolerância religiosa? Existe. Vai existir? Vai. Enquanto as pessoas não aceitarem o do próximo, tá? Então, o meu Deus é maior que o seu? Não, Deus é um só. Ele tem vários nomes, mas ele é um Pai só. E ele não faz diferença de filho nenhum. Então, enquanto existir isso, vai existir a intolerância. Mas, na Umbanda, a gente está prezando para isso. Para esse respeito entre todos. Então, nós temos que respeitar o próximo. Aquele que bate no domingo de manhã na sua porta e vem com o papelzinho. Tem. Aí a gente fala para ele, você aceita a nossa cartilha? É difícil. Né? Mas é o Deus dele. Então a gente tem que respeitar que para ele, aquele Deus é um. Quais os valores? O respeito, né? O amor ao próximo, que é muito difícil. É difícil, né? Pra Ele caramba. te dá porrada e você tem que amá-lo, né? Tem que Ele abrir te dá os porrada, braços. você tem que querer dar porrada também, mas é difícil, mas o respeito acima de tudo, tá? A caridade, hoje está muito difícil, tá? Hoje está muito difícil porque as pessoas não estão querendo ajudar, porque não sabem. É assim, você vê vamos dizer, num farol alguém pedindo uma ajuda. Aí você fala, será que é para isso mesmo? Então, se você está ajudando ele, não importa para que ele vai usar, se é para isso ou se não. Você está ajudando. Eu tenho assim, uma recente, inclusive interessante. Eu já relatei, eu sou um cabeleireiro, eu tenho uma loja física, então o meu comércio ele é aberto para todo tipo de público. E um dos clientes estava cortando o cabelo com um dos meninos que trabalhava comigo, então, e começou uma conversa falando sobre um sobrinho dele que tinha um problema ali financeiro, um problema ali com entorpecente. Era um rapaz que poderia ser
relatado como uma pessoa que prejudicasse a família deles, né? E aí, só que esse menino, ele provavelmente frequentou algum terreiro e ele tinha, então, o seu fio de conta e também a tatuagem, né? E esse cliente estava relatando para o colaborador que todo macumbeiro, eu não posso falar a palavra porque ele usou um palavrão, claro, mas que todo macumbeiro vivia ferrado porque era macumbeiro. E não importasse se fosse assim, macumbeiro. Ele foi bem explícito das palavras que todo macumbeiro, tatuado e preto era ferrado, né? Ele utilizou outra palavra, mas já dá para entender. E eu, na cadeira ao lado, comecei a dar risada. Mas foi um riso, obviamente, de não felicidade. Foi um riso assim de, poxa, um cliente vem até dentro do meu comércio, adentra um cliente que vem há anos. E tá conversando com um menino que trabalha para mim, que inclusive é evangélico, então, para entenderem, eu empreguei um evangélico, né? E o evangélico não estava lá para pregar para mim e eu ensinar para ele o que era uma gira. Nós estávamos ali para cortar cabelo e ser profissional. E aí eu comecei a dar risada e o rapaz saiu em minha defesa e falou: o senhor, eu não posso falar o nome, não deveria estar falando isso. O senhor está errado. Se o senhor tem Jesus Cristo no coração, o senhor não deveria estar falando isso. E aí a minha esposa, a Bruna, estava lá, não se aguentou e tomou partido. E aí a Bruna falou: o senhor sabia que aqui é um salão de macumbeiro? E por que o senhor está falando isso? Qual é o mal que a gente fez? E aí ele vira e responde ainda assim, né? Eu lembro como ontem, gente, foi fatídico. Nossa Senhora. Vocês estão me dando motivo para não vir mais aqui. Eu não sabia que vocês eram macumbeiros. Aí a Bruna, eu tenho uma firmeza na minha loja, eu tenho meu pai Ogum, né? Na verdade, eu tenho a imagem de Nossa Senhora, do nosso glorioso São Jorge e do meu pai Ogum. E nós deixamos ao centro do salão, na parte superior. E aí a Bruna mostrou para ele: olha lá a nossa firmeza. Aí ele: eu não sabia. Eu não volto mais aqui, não sei o quê. E aí quando o menino olha e fala assim: ô senhor, você vem aqui cortar o cabelo porque eu corto o cabelo, eu sou profissional. E ele não vem aqui fazer macumba, ele vem cortar cabelo porque ele também é profissional. Você está confundindo as coisas. Você não deveria falar isso, porque poderia dar um problema. E aí ele quis desvencilhar da história depois. Enfim, não voltou. A gente, ali naquele momento, ficou assim sem entender. Eu não tive raiva, eu não tive ódio, eu não tive sentimento que fosse opositor ao que ele teve sobre a minha religião. A intolerância dele fez com que eu pedisse piedade para ele. Verdadeiramente foi o que eu pedi, piedade pela alma, porque ao ponto que a gente está falando, eu sou um profissional, eu trabalho, eu sou digno, eu pago um imposto igual ao dele, entendeu? Eu vou numa padaria, eu vou a um supermercado igual a ele, eu uso um banheiro igual a ele, entende, mãe? Então, naquele momento, eu vi que o problema não era eu. Eu vi que não era a minha religião, é aquele cidadão. E o mais legal de tudo, que naquele dia, tanto a minha esposa, que estava ali trabalhando conosco, e o menino que trabalhava comigo, que é evangélico, ele é um pentecostal, né? Ele nos defendeu, sem a gente ter distinção das nossas doutrinas. Eu no mercado, com a minha filha, vi uma pessoa que vem aqui se benzer. Quando ela me viu no mercado, ela olhou e desviou o carrinho. Não foi nenhuma, nem duas vezes. Aí depois ela estava aí pedindo para benzer ela. Mas lá não podia No mercado falar não comigo. poderia saber. No momento eu olhei assim, eu falei ainda para minha filha: é fulano.
ela desviou de mim. Eu passei no outro corredor e vi que ela desviou de novo. Entendeu? Só que quando ela bateu no portão para benzer, eu atendi ela de boa. Por quê? Para mim, eu continuei sendo o que eu sou. Vergonha é Verdade. ela. Que precisa ir procurar, mas ela não tem coragem. Entendeu? A vergonha dela não é minha. Exatamente. Olha, antigamente se falava que os pretos eram macumbeiros. Mas é mentira. Hoje o que tem de japonês macumbeiro, Tem. o que tem de branco macumbeiro, então não é. Eu falo que é por você não conhecer a religião do outro. Sim. Isso é fatal, tá? Quando você não conhece. Por isso que eu falo para todos os meus filhos da casa, vá estudar. É verdade. Tá? Vá estudar. O estudo abre um leque enorme na cabeça do ser humano, tá? Quando você conhece, tá? Principalmente o sacerdócio, quando você faz o sacerdócio, você conhece todas as religiões. E aí você tem um entendimento maior. Aí você passa a respeitar mais, tá? Não vira santo, tá? Isso o ser humano não Não tem consegue. como. Tá? Mas você consegue respeitar a religião do outro, uma outra visão. O estudo precisa. Quando você fica só nisso, você se torna doente. E ainda eu acho assim que toda essa questão que a mãe tem relatado em relação ao que é o estudo, ajuda também dentro da nossa religião, não só o estudo, mas como a comunicação, né? Todas as vezes que a gente vê ou em uma emissora, uma rádio, ou ali um ato, talvez numa praça, enfim, qualquer local que está abrangendo as doutrinas africanas, elas se mostram presentes e vivas. Uma resistência, obviamente, mas que o aceite do que é a nossa religião ou as outras religiões irmãs da gente, da Umbanda, que tem ali a sua importância. Então, quando a gente se depara dentro de um canal de televisão com uma novela que fala sobre um orixá, já mostra que o caminho foi aberto e nós estamos conseguindo passar por lá, né, mãe? É mais ou menos por aí. Então, isso é importante. Só que aí entra a parte que a mãe fala no meu entendimento, que foi o estudo que fez com que as pessoas tirassem essa intolerância, esse preconceito velado ou só simplesmente a falácia. Por quê? Nem sempre aquela pessoa que ela vai se deparar com você, vou falar por mim, tá, gente? Eu atendo e as pessoas perguntam, você é macumbeiro? Aquela pessoa não foi ensinada a perguntar qual era a minha religião, mas ela acha que todas as religiões de matrizes africanas são iguais, então todas são macumba. E é muito diferente. Dentro da nossa própria Umbanda existem diversas vertentes. Então, quando abre o conhecimento, e tem um dos tronos da Umbanda que fala sobre o conhecimento, nosso pai Oxóssi, né, mãe? Mostra o porquê o estudo é importante, a comunicação é importante, a leitura é importante. E repassar isso também. A Umbanda não é tão divulgada, tão falada. É mais o candomblé. Eu acho que para falar de Umbanda, Eles são misturam momentos pontuais. É. Eu não vejo assim falar que, por exemplo, existe a Umbanda e essa Umbanda tem a força para ser divulgada. Não. E quando eles vão tratar, por exemplo, de uma festa mesmo que seja de Ogum, eles chamam um babá de candomblé. Então, talvez assim, já poderia começar por aí a não segregar, separar jamais. Somos religiões, somos filhos de fé, somos irmãos de fé, mas existem os cultos diferentes. Nós não temos as divulgações necessário. É sempre misturado a um candomblé com uma quimbanda e eles misturam tudo e não falam o necessário mesmo a Umbanda. Nós somos misturados. Com pessoas que tiveram mais experiência do que os que estão hoje.
A gente também entende a importância do que um jornalista imprime para nós, né? A parte social. A gente assiste uma televisão, a gente abre lá um aplicativo, ainda algumas pessoas fazem a leitura, mas quando um jornalista ele tem a responsabilidade de buscar a fonte, ele busca o que vem por trás. Então ele deveria primeiro buscar quem veio primeiro. Os mais velhos. Os mais velhos. Então eu só estou aqui para poder dar um pouco da minha colaboração do que eu vivo de umbandista, como umbandista, porque a minha mãe está aqui, minha zeladora está aqui, e ela veio primeiro. Se ela não abrir o caminho, eu não consigo passar. E se eu não passar, outros não vêm junto. Mais ou menos por aí. Procurar os mais velhos, mas na Umbanda. E não, na Umbanda. Não no Candomblé, não na Quimbanda. Na Umbanda. Os umbandistas, entendeu? Sim, os umbandistas. Procurar os umbandistas. Não essa mistura que está hoje em dia. Que venham nos conhecer. Isso. Que saibam quem somos nós. Que nos respeite. Que a casa está aberta, sempre estará aberta. Para quem queiram nos conhecer. Com muito amor, com muito respeito. E venha nos conhecer. Eu me emocionei. Todo umbandista tem a porta aberta para quem sempre precisar, né? É assim. É assim. Essas são minhas palavras também. E o que a Umbanda significa para vocês? Vida. Respirar. Você levanta, você deita, você fala, obrigada, meu Pai Pio, por pior que seja o seu dia, obrigada. E quando você pensa em abrir os olhos, você fala, obrigada pela oportunidade de mais um dia. E a gente ainda é de carne e osso. Somos falhos, por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui e toda vez que a gente acorda também, a gente agradece. A gente agradece porque se nós estamos aqui, porque tem uma corrente em volta de nós que aceitou vir com nós, nos ajudar a passar por essa. Então a gente tem que agradecer muito que nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Por mais que você falar, eu estou sozinho, me abandonaram, mentira. E quando nós estamos aqui é porque nós temos uma corrente que veio com nós, deu a cara a tapa para estar com nós. Então a gente tem que fazer a parte da gente, a gente tem que respeitar eles, a gente tem que fazer a nossa parte e a gente tem que levar adiante a bandeira. Sempre, sempre, sempre. O mais difícil que seja. Difícil mas como foi dito antes, não vai ser impossível. Não vai ser impossível. E não vão parar a gente aqui. Fácil? Não. Impossível, jamais. Jamais. E o que vocês esperam?